tenho uma pergunta que eu acho que ela vai pro lado do escondendo. Mas eu tava pensando aqui. Que existem os 5 sinos de Tenebres, certo? Os 6. Os 6 sinos de Tenebres, isso, perdão. E aí, a gente tem A gente tem o que teve em Ozzy, a gente Certo. teve o que teve em Sdol, Certo. e a gente teve o que teve agora no Hexatom. Certo. Aí, primeiro era a junção de morte e sangue. Certo. Segundo, era a junção de conhecimento e energia. Terceiro, era sangue e conhecimento. Você tá entrando Então, num território muito perigoso aqui, Kali, vai. aí, com certeza, teria que ter... o outro de elementos que repelem teria morte e energia. Certo. Só que faltam 2. Certo. Faltam, entre aspas. Então, eu imagino que são 4 a mais. E, desses que eu citei. E São 2 a mais, são eu não 6. sei se... Não, o que eu tô dizendo é, os 4 que eu citei, os que formam os últimos 2 são junções deles? Não, dos são próprios junções sinos? desses 2? Não. São... isso eu posso falar. Eles São... são... É que... Então, mas aí... Eu entendo porque o que... O que os Zoom de Sdol falam é que eles são a união, e eu falo na narração dos sinos também, é que eles são a união impossível daquilo que se repele. Um elemento não precisa ser opressor de outro para se repelir. Os elementos todos se repelem. Eles são, ok. Mas então... conceitualmente, eles todos se repelem. Isso não é... Certo, mas aí... Então, eu vou entrar em mais uma questão. Porque, assim, tecnicamente, os 2 que faltam, eles poderiam ser repelidos, tipo... Tem várias opções. Certo. Eu sei que você não vai falar quais são os últimos 2. Certo. Mas Os últimos... a minha curiosidade é... O que leva você a decidir, baseado nas todas as permutações possíveis, a esses últimos 2? São matematicamente as únicas possíveis. Tá. Ok. Tem mais segredos do Shopee? Alguns me chamaram de louco. Outros discordaram. Outros concordaram. Mas no final, Calígrafo, muito obrigado. Selbit, muito obrigado. Eu estava certo. Bom, mas... Olá, pessoas. Como vocês estão? Bom, minha teoria do vídeo passado foi confirmada. Já podemos tirar esse cidadãozinho daqui. E, com o Revelando Hexatomb, tivemos detalhes interessantíssimos para ser comentados. E aqui estão eles. Bom, primeiramente, aqui estão alguns detalhes. Alice Lucina fez vários sacrifícios para o símbolo da Hexatomb, que a gente não tinha exatamente a confirmação de como funcionava para entrar na Hexatomb. Tinha que sacrificar coisas pro símbolo. É mais simples do que parece, na verdade. Mas nunca foi digna, e ela também queria ser mãe. Irônico, dada a consideração da lenda barra Kemi que a gente teve na Hexatomb. Mas eu acho que a Alice Lucina nunca conheceu a Kemi. Enfim. Se o Dalmo tivesse tirado um dado alto no computador, ele encontraria um vídeo de como a Kemi conheceu ele. E ela teria sido contratada. Ela tinha sido contratada para matar ele, mas voltou atrás e quis participar da Hexatomb. Minha teoria é que ela viu a filha do Dalmo, viu que ele tinha uma filha com câncer e voltou atrás. E a gente vê no começo de Hexatomb que ela tinha mais intimidade com o Jai, que eles trocavam mensagem. Mas, dado que ela conheceu o Dalmo primeiro, porque realmente, né, tinha a foto do Dalmo na parede dela que ela tinha que matar. Bom, mas isso é interessante, e o Selbit também confirmou que a gente vai ver isso de outro modo no futuro. Muito interessante, quero ver. Gosto de coisas do passado sendo trazidas de volta. Alvira foi a primeira vampira. Esse era o título dela. Isso é muito curioso, na verdade. Porque eu pessoalmente não estava esperando isso, não. Eu acho que todo mundo pensou que o Raziel fosse o primeiro e tal.
Mas o fato dela ser a primeira e ter transformado o Raziel, isso abre uma brecha do que ela realmente queria. Porque lembrem-se que o desejo deles era... Eles queriam completar a Hexatomb, mas aparentemente, pelo que a Alvira disse, pela Alvira e até um pouco o Raziel, eles queriam matar o diabo. A Alvira deu a entender isso. O Raziel disse coisas estranhas. Eu não lembro exatamente o que. Mas enfim. Conforme o tempo com Arquivos Secretos desse mês, que eu estou deveras ansioso, já que é da Hexatomb, a gente vai ter muito conteúdo para teorizar. Mas, seguindo. O Selbo quer expandir o núcleo dos vampiros. Isso me deixa muito contente, muito contente. Eu anotei aqui, deixa eu ver. Não anotei, então dá pra eu falar. Os vampiros, eles são monstruosos. Só que isso o Stefano mesmo confirmou. Só que a trilha monstruoso é especificamente de combatente. Alvira não é combatente. O Velizar eu duvido muito. Então, eu acho que ou vão ter combatentes vão ter monstruosos de ocultista especialista, ou vampiros em específico vai ter como fazer um personagem vampiro, sei lá, passando por um rito, consumindo sangue, eu não sei, alguma coisa que faça ficar com essa aparência. Porque o Velizar, eu anotei isso aqui, tá? Velizar. Não anotei. O Velizar, ele transformava as pessoas em vampiros. E ele podia ter feito isso com algum player, mas acabou que não aconteceu. Eu queria muito que isso acontecesse, muito mesmo. Porque eu acho que o conceito de vampiro, dos vampiros específicos do Hexatomb, de ordem, de devorar e se tornar parte e tipo, absorver aquilo, eu acho muito da hora mesmo. E tem tudo a ver com intenção também. Que é o próximo tópico. Os vampiros surgiram em conceito a partir da intenção de algo bestial que ao mesmo tempo é educado. E faz muito sentido. Mano, eu adorei esse conceito de devorar e fazer parte em ordem. Porque, sei lá, eu achei da hora. Mas enfim. Devorar e fazer parte, eu anotei aqui ainda. Zéfiro é o vampiro mais novo. E podia ser domesticado, eu queria muito ver isso. O Zéfiro tinha se perdido. Eu não lembro se acho que o Selbit não comentou como ele se perdeu. Mas ele ainda era uma pessoa, mas estava na zona cinza entre ser uma pessoa e ser uma criatura. Ele podia ter virado uma criatura caso o Velizar tivesse morrido sozinho. Os caras estavam cagando de medo do Velizar, então não ia acontecer. Mas seria muito interessante se acontecesse. Uma criatura não pode entrar pelo portal da Hexatomb. Afinal, imagina um cachorro naquela caatinga, naquele inferno. O bicho ia virar literalmente uma criatura. Literalmente mesmo. O Velizar estava atrás do Arpia, ele sabia que o combo estava na casa, só que não ligava. O Selbit falou sobre um grupo de quíntuplos, que tipo 5 gêmeos exatamente iguais, só que com características diferentes. Tipo, um é grandão, outro pequenininho, um é ocultista, o outro é parrudo. E essa era a ideia pro circo, só que descartou e pode vir aparecer em algum momento. Eu acho que aparece, né? A Ordem ainda tem muito filme pra rolar. Mas vamos vendo. Se saísse do mapa da Coroa de Espinhos, virava um desertor e morria. A Cleo ia ser o exemplo disso. Estamos só passando aqui porque a gente já vai teorizar, tá? Eu anotei algumas coisinhas aqui bem interessantes, meus queridos. Imitei o Chris aqui. O criatura não podia entrar pelo portal, o Velizar estava atrás do Arpia, o grupo dos quíntuplos, se saiu do mapa. Se chegasse no final da Hexatomb sem uma intenção, sem um desejo, que poderia ser o caso do Jasper, que eles até comentaram isso no Revelando, eu só tô trazendo aqui à tona pra deixar vocês situados. Depois a gente vai comentar sobre o vídeo do começo, que Basti, você não devia ter feito aquilo. Mas vamos lá. Então eu tô animado, eu acho que eu tô certo, mas vamos lá. Se chegasse no final sem intenção, mente vazia, oficina do diabo.
Eu queria muito que isso acontecesse. E provavelmente vai ter escrito no Arquivos Secretos sobre como isso funcionaria. E. Queria ver o que ia acontecer com o Jasper. E o trono. Aqui a gente já chega na área de coisas interessantes para teorizar. O trono foi conquistado pelo Veritus. O Selbit falou isso. E estava na Ordo Calamitas por muito tempo. A ideia do Veritus naquela época era outra. Ele queria guardar as relíquias. Ele fundou a ordem nesse sentido. Palavras do Selbit. Tinha dado a entender, não sei pra vocês, que o Veritus ele tinha fugido da Hexatombe. Ele tinha saído da Hexatombe. Então, de duas ou uma. Ou o Giovanni entendeu errado. Duas ou uma não, tem algumas opções. Ou o Giovanni entendeu errado, ou ele tava mentindo, ou a gente não entendeu, e sempre foi isso. Ou o Selbit explicou errado, que eu duvido que seja essa opção por ser um negócio envolvendo o Kion. Mas isso é muito curioso, porque primeiro eu achei bizarro o Trono aceitar. Porque se ele ganhou, então ele seria o diabo. Mas o desejo dele era pegar o trono. Só que pegar fisicamente, levar para algum canto. Provavelmente ele desejou que o trono fosse para o Calamitas em si. Muito estranho, muito curioso. Vamos ver vamos ver se vai ter coisa para ser desenvolvida sobre isso, porque eu realmente achei muito curioso. O vencedor da Hexatombe carregava o trono consigo, mas o mestre e ele só descobriram isso no final. O Selbit fala isso por um tempinho. E eu fiz isso aqui, ó. O trono estava no Juan porque ele era o vencedor. O Juan só era o vencedor porque ele tinha o trono. Foi basicamente isso que ele quis dizer, eu acho. É de novo paradoxos, coisa que o Selbit gosta muito, né? O Bastet, aqui fica legal. O Bastet não perdeu o Juan, esse foi o desejo dele, do Juan. O diabo nunca quebraria a própria palavra, esse é o conceito dele, ele cumpre o que promete, só depende do que você pediu. Também palavras do Selbit. Você usou seu desejo da Hexatombe para continuar tendo escolha. O que muda conceitualmente como o trono funciona. Mas se ele aceitou, ele concordou. Mas, assim como os pactos, ele vai usar os termos a favor dele assim que ele pode. Já diria o livro de regra, nunca se envolva com o diabo. E vocês todos se envolverão com ele. Então, provavelmente o bebê da Lena realmente é um capeta. E vocês todos se envolveram com ele. Então, agora é pagar o preço. Escarlata, provavelmente não vai ser Escarlata. Provavelmente vai ser, sei lá, uma tupa de desejo do Argano que tomou forma e se assemelha a Escarlata, mas na verdade essa tupa tá só seguindo as ordens do diabo, sei lá, teoria freestyle aqui, perdão. O bebê da Lena realmente deve ser um capetinha. O Remy, eu tenho muito medo deles seguirem o diabo. Eu queria muito que o Remy voltasse pra ordem pra o Dante e o Arthur terem noção do corpo dele, no caso o corpo do labirinto, pra estudarem essa maldita dimensão que eu queria muito entender. E eu acho que eu não sei se eu li, mas eu só vou lembrar. Alice Lucina é o motivo pelo qual o Interrogação conheceu o Aguiar. Então, isso mostra que o Interrogação tem contatinhos. E daí a questão é como eles se conheceram. Ai, que raiva, cara. Eu queria saber mais Interrogação. Tá. Mas aqui a gente tem o dilema. Depois que o Selbit fala isso, vocês todos se envolveram com ele, então agora pagaram o preço. Mas o Bastet fala, mas eu sou ele, Selbit. Não, você não é. Eu anotei algumas falas do Selbit, o que é ser algo. Tem uma temporada inteira sobre isso. Em questão de personagem, você é ele. Uma união impossível daquilo que se repele. Isso aqui é curioso, porque supostamente isso aqui é uma relíquia. Não devia ser uma união impossível daquilo que se repele. É uma relíquia. Eu fiquei curioso. Então, a relíquia e o portador estão conectados com intenção em si. Aqui o diabinho. E
Isso leva a uma teoria antiga que eu acho que eu nunca comentei. Eu acho que eu comentei no Twitter uma vez, mas foi bem brevemente, que o portador da relíquia de sangue e o diabo são entidades separadas no sentido de que do que a gente viu no final de Calamidade. O portador age por conta própria, daí o diabo aparece, eu venho oferecer um cacto. Bom, como ele quiser, mas e a gente tá chegando nas partes mais interessantes. Então, essas questões aqui, isso aqui eu marquei, mas é mais essas aqui. A gente vai sendo levantadas e vai ser curioso. Porque aparentemente esta porra aqui não é o diabo. Ou é o diabo e o Henry ainda tem uma forma normal. E provavelmente eu chuto isso. Que esse é o diabo, mas o Henry ainda tem um corpo normal. A questão é se vai ser com o braço. Não, acho que vai ser sem uma mão e sem um olho. Aqui tem Daí a gente chega nos últimos detalhezinhos. O trono tem que ter um pacto entre o portador e o próprio trono. Justo. Faz sentido. O desejo do Juan, antigo, o Juan Davo, era ser o diabo de novo. Palavras do Selbit. A gente já vai chegar nisso daí. Inclusive eu vou levar uma setinha pra cá. Teria um apocalipse diferente para cada diabo, pois as intenções do diabo é o estigma. Um diabo diferente para cada estigma. Daí, cadê o símbolo da Xatombe? Símbolo da Xatombe, aqui. A gente teria um diabo diferente. O que tinha mais chance era o do Damir, que era... Eu não vou lembrar qual que é o símbolo de cada. Eu acho que era esse, ou esse aqui, mas eu não tenho certeza. Bom, mas... seria muito curioso ver o diabo com intenções diferentes, um apocalipse diferente, por causa que o diabo tá carregando intenções diferentes de quem era o portador. Não o portador, mas de quem era o sacrifício e o estigma. Ai, da hora. Eu gosto. Eu gosto. Aí se prosseguir. Amigos, não tem nada a ver com o Kill. Por quê? Porque essa foi a imagem final. Mas essa foi a imagem que eles viram no episódio. Não tem bracinho dourado. Não tem sigilos, não tem corrente. Então o diabo só se aproveitou das tatuagens do Juan. O que me deixa um pouco mais aliviado. E observe um detalhe legal que eu reparei. Este cidadão aqui, e esse aqui, esse diabo do Diário de Deus, tem cascos, não pés. E esse aqui, que foi o que a gente viu, ele tem pés, com pontas, com garras. O que eu acho? O diabo com portador tem cascos. O diabo que já tem um portador definitivo tem cascos. E o diabo que aparentemente sem um portador, no caso esse aqui, tem os pés com garras. E eu quero que vocês reparem a roupa dele. As roupas desse diabo que o Henry estava usando no final de Calamidade são exatamente as mesmas roupas do Lucas Davo, do Serafim de Sangue. Eu só deixei essa imagem aqui, mas você nota que aqui tem uns negocinho, aqui também tem. Aqui, ó, se você dá zoom, é que tá bem dourado, mas tem esse negocinho aqui, tem esse aqui. Aqui também tem, ó. Eu acho muito estiloso essa roupa. Mas o ponto é, o Lucas Davo era o Serafim de Sangue, o Selbit também confirma. E o Juan Davo queria ser o diabo de novo. O que eu acho? O diabo
eu acho que tem algumas possibilidades. Por quê? Se ele já foi o diabo, o Juan, ele foi a partir de um pacto ou a partir de ser o portador da relíquia? Eu acho que foi a partir de um pacto. Ou já foi mais de uma vez a partir de um pacto, mas eu acho que ele foi uma vez só a partir do pacto. Ele se tornou o diabo uma vez, fez as coisas dele lá, provavelmente foi naquela caatinga que se passa o Hexatombe, até porque tem os círculos deles lá, e tem um negócio no Serafim de Sangue, Serafim Vermelho. Enquanto ele foi o diabo, o Lucas foi o mensageiro do diabo, o Serafim Vermelho. Enquanto o Juan estava sendo o diabo, o Lucas estava sendo o Serafim Vermelho. Mas o Darmir e o Boris odiavam o diabo, mesmo sendo o filho do Serafim Vermelho. Daí eu peguei da Wiki sobre a morte do Lucas Dabo. Durante a década de 90, Lucas e sua família teriam sido brutalmente assassinados em um evento misterioso. Pouco se sabe sobre as circunstâncias do ocorrido, onde as motivações permanecem desconhecidas. Os filhos sobreviventes atribuíram a tragédia à ação do diabo e juraram vingança. O Lucas Davo poderia ter desejado ter uma vida normal, até porque ele trocou de nome, não deu o nome dele para os filhos. Não era Lucas, não era Damir Davo ou Boris Davo, era Lukik. Eles trocaram meu palpite, tá? Teorias. Mas depois que o Juan deixou de ser o diabo, ou morreu, provavelmente morreu, provavelmente não, depois que ele morreu, por causa do Arnaldo, a relíquia se forçou no Serafim. Porém, por não ter participado da Hexatombe e não ser digno o suficiente, ele foi consumido pelo trono antes que ele ficasse inerte e se forçou em outro corpo. Provavelmente o Henry. Por quê? Eu não acho que o diabo faria questão de preservar a roupa do Serafim Vermelho. E eu não acho que ele criaria uma roupa. Então, em algum momento, ele se forçou no Lucas e ficou com essa roupa. Daí eu imagino que enquanto ele tava assim, o Lucas tava com o diabo, o próprio diabo, se tipo, fui eu que matei o seu pai, alguma coisa assim, e pro Damir e pro Boris, até porque eles odiavam o diabo. E o diabo não é o Lucas, se o Lucas foi o diabo por algum momento, ele foi usado como receptáculo pro diabo surgir. Ele não era o diabo. Enquanto estava nesse estado, ele foi até o Juan. E daí a gente vê o Juan com essa roupinha no final de Calamidade. Meu palpite. Porque eu não vejo explicação do porquê o diabo, sem ser o Lucas, que era o Juan no caso, tava usando essa roupa. Que é a roupa do Serafim Vermelho. E aqui atrás tem um símbolo que, obviamente, símbolo do pacto. Só que tem esta porrinha aqui. Eu não sei vocês, mas isso me lembra só uma coisa. E aqui tem esses negocinhos dourados aqui que me lembra muito. Me lembra muito Eucaristia. E também, o Celtic falou, temporada sensível, coisas envolvendo a religião, enfim. Mas voltando para o nosso querido símbolo de sangue, tem um detalhe que eu não sei se vocês notaram, mas vamos abordá-lo. Esse aqui é o símbolo de sangue normal. Só que esta variação aqui, que aparece nas costas do Cristino e no símbolo da Hexatombe, com essas pontinhas, ela me lembra outra coisa. Não vou falar muito, porque é um tema que eu sinceramente não gosto, mas estamos numa temporada que já aborda o cristianismo, nada mais justo que abordar o satanismo. Essa aqui é o símbolo do enxofre, e foi usado como um símbolo alquímico.
só que também foi chamada posteriormente de Cruz de Leviatã e virou um símbolo satânico. Então tá aí. Eu vou ser bem direto assim, mas notem, tem um infinito embaixo e tem uma cruzinha em cima. Eu poderia fazer poderia ficar enrolando, mas eu vou ser bem direto. Isso aqui é o símbolo de sangue, obviamente. Isso aqui pode ser conhecimento, mistura os dois da intenção. Temporada de intenção, tem referência ao cristianismo, coroa de espinhos. E o símbolo do infinito é literalmente um sigilo. Quer dizer, não é literalmente, mas... Sigilos, ordem paranormal. É literalmente a letra B. Aqui, ó. Canonicamente, daria pra ter alguma coisa a ver. Daria. Canonicamente daria. Foi uma junção interessante. Ah, eles traduziram isso aqui. Interessante, não sabia. Essa abertura perder tudo de novo. Não sabia que tinha esse aqui especificamente traduzido. Mas interessante, curiosidade extra. Bom, enfim, é isso. Voltando. Agora... não, antes de eu falar do que eu mais estou ansioso para falar, vou falar brevemente sobre isso aqui. A marca do sangue, eu acho que eu já questionei em outro vídeo, e realmente, em um momento foi abordado como a marca do sangue. Só que eu acho estranho uma marca ter variações. De certo modo, a marca do medo tem umas variações dependendo da linguagem, mas essas variações podem ser referentes a como se pronunciaria medo dentro da linguagem. Então não necessariamente só a marca. Mas o ponto todos têm algumas variações. A energia tem essa variação um pouquinho mais comprida, com essa parte de baixo um pouquinho mais comprida, tem essa outra variação com... que esse aqui é um pouco mais comprido, esse aqui é um pouquinho mais vertical do que horizontal. Apesar de parecer muito, é diferente. E a espiral é uma bizarrice, né? Esse aqui foi o único ritual que eu encontrei com o símbolo de morte, né? Que seria essa espiral com esses risquinhos. Apesar do símbolo de morte ser as espirais, que inclusive eu quero fazer um vídeo sobre isso, porque isso tem um potencial interessante que eu nunca vi ninguém falando. E tem essa mistura aqui de morte, de morte e energia, que é muito estranho, porque parece que fundem os símbolos. Porque esse símbolo de energia, ele se concretiza, mas se concretiza tendo que passar pela espiral. E aqui também fica meio espiralizado, então eu acho que tem alguma coisa sobre esse símbolo. Já falei isso no vídeo lá dos mistérios, mas o ponto essa variação específica de sangue, ela é diferente dessa variação e dessa aqui. Ela aparece num dos símbolos mais importantes do Ordem, que é o do Hexatombe. A minha teoria essa variação específica está diretamente correlacionada com o diabo, e essa aqui está diretamente relacionada com o sangue. Essa aqui estaria relacionada à entidade do diabo. Isso só talvez se quebraria um pouquinho pelo símbolo de pacto ser assim. Mas também existe esse símbolo de pacto que a gente não tá vendo. A gente não vê essas pontas. Que podem ser. Essas pontas que podem ser pontudas. Que nem esse aqui. Então existe essa possibilidade ainda. E por enquanto eu ainda vou cogitar como uma teoria válida, apesar do símbolo do pacto. Que o símbolo do pacto tem a ver com a relíquia, né? Talvez se a relíquia quisesse, ela não seria o diabo. Enfim, é um raciocínio meio complexo. Que daria pra fazer um vídeo sobre, mas eu quero fazer um vídeo só sobre o diabo. Com alguém que entende da entidade. Falar que alguém entende do diabo é sacanagem, mas alguém que entende a entidade do sangue. A relíquia do sangue. E, dito isso, podemos ir para o Bastet confirmando. Ou dando a entender que pode ser uma confirmaçãozinha. O fone começou a chiar.
Vamos de novo. Vocês se lembram que da última vez que nós teorizamos, o Google eu teorizei, os sinos eram 6, até porque a gente tem confirmação de que são 6 em Osni, e agora quem tinha dúvida tá aí confirmado, que o sino de energia e morte provavelmente seria entropia, depois eu imaginei que podia ser música, ou entropia com linguagem de música, e esses dois sinos, conhecimento e morte, que poderia dar um labirinto, e sangue e energia, que eu não fazia ideia do que era, com comportamento intenso, comportamento calmo. E eram 6 sinos, e eu ainda falei, todos os elementos se repelem, não. Dito isso, ele já está conectado a um sino, e ele quer energia para matar o deus da morte, para matar a morte. O que impede dele se conectar a um sino que tem sangue, que é o que ele é, e energia, que é o que ele precisa. Eu já tinha colocado isso aqui. Mas vamos ver o que o Bastet poderia reagir a algo relacionado a este sino. O homem está neutro. Existem os 5 sinos de Tenebres, certo? Os 6. Essa camisa do Pomba é muito bonita, tá? Eu acho que eu gostei mais da do Pomba do que do Cristina. A gente tem o que teve em Ozzy, a gente teve o que teve em Sdol, Certo. e a gente teve o que teve agora no Hexatom. Certo. Aí, O homem continua neutro. primeiro era a junção de morte e sangue. Certo. Segundo, era a junção de conhecimento Ele começa a confirmar como alguém que tem conhecimento sobre os sinos. e energia. Terceiro, era sangue e conhecimento. Você tá entrando Então- num território muito perigoso aqui, Kali, vai. Aí, com certeza, teria que ter... o outro de elementos repelem teria morte e energia. Certo. Só que faltam 2. Observem quando a feição do Bastet quando ele fala que faltam 2. Certo. Faltam, entre aspas. Então, eu imagino que Um leve são 4 a sorrisinho mais. começa a surgir. Esses que eu citei. E quando o Kari comenta que são 4 a mais, ele, como alguém que manja muito dos sinos, E São 2 a mais. faz uma face de dúvida. Porque afinal são 6, não 4. Não tem 4 a mais dos 3 já apresentados. Dos 3 já apresentados, dos 4 que o Kari conjecturou. eu não sei se... Não, entendendo. O que eu tô dizendo é, os quatro que eu citei, os que formam os últimos 2 são junções deles? Não, dos são próprios junções sinos? desses 2? Não. São. Isso eu posso falar. Eles são... É que. Então, mas aí... Eu entendo porque o que os Zoom de Sdol falam é que eles são e eu falo na narração dos sinos também. É que eles Cara, são a fez um união impossível sorriso daquilo que se suspeito. repele. Um elemento não precisa ser opressor de outro para se repelir. Os elementos todos se repelem. Carinha do Bastet, mas eu não pausei por isso, eu pausei por obrigado, Selbit, por confirmar isso, apesar de você já ter dito, mas tinha gente que precisava que fosse confirmado de novo pra entender. Obrigado. Eles são, ok. Mas então... conceitualmente, eles todos se repelem. Isso não é... Certo, mas aí... Então, eu vou entrar em mais uma questão. Porque, assim, tecnicamente, os 2 que faltam, eles poderiam ser repelidos, tipo... Tem várias opções. Certo. Eu sei que você não vai falar quais são os últimos 2. Certo. Mas A carinha do Bastet está estranha sobre um assunto tão mestre, né? a minha curiosidade é... O que leva você a decidir, baseado nas todas as permutações possíveis, a esses últimos 2? São Eu não entendi o que o cara quis dizer com isso, mas o Selbit já deixa mais claro. matematicamente as únicas possíveis. Tá. E quem será que vai cortar o assunto, né? Quem muda de feição agora? Ok. Tem mais segredos dos vampiros? Não sei se a gente terminou. Eu vou deixar mutado enquanto eu falo o finalzinho aqui do vídeo. Vocês sabem que o Bastet, ele controla um personagem que
se tornou um marcado, que já portou a relíquia, que tem um backstory interessantíssimo que envolve Arnaldo, envolve Diabo, envolve Juan, envolve Damir, envolve Boris, envolve Kian, envolve Gal. Ele provavelmente é o cara que mais sabe de coisas tirando o próprio Selvit. E se o objetivo do Diabo for realmente ir atrás desses sinos, eu acho que ele já tem algo em mente, né? Porque eu não veria motivo dele cortar um assunto, não cortar, né, mas ele querer que troque de assunto sobre algo que nós temos tantas dúvidas e tantas curiosidades, que provavelmente é o maior mistério de ordem atualmente, ou se não um dos. Então tudo me leva a crer que Bastezinho já sabe de coisas sobre Apocalipse, Bastezinho já sabe de coisas sobre o sino de sangue e energia, talvez sobre todos os sinos, na verdade. Afinal, ele andou junto com o Kian por um tempinho, com o Leonardo Gomes, no caso, que também era o Kian, né, mas entende-se. Mas eu acho que foi isso, gente. Eu vou jogar essa daí no ar, nesse finalzinho. Deixar com vocês aí. Teorizem, teorizem. Eu vi que algumas pessoas já estão comentando da teoria do Nathaniel no Twitter. Eu fiquei muito feliz, tá? Beijo todo mundo que comentou sobre isso. Brigadão. Fiquei feliz de ter ajudado em alguma coisa. Mas é isso, gente. Obrigado. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Semana que vem provavelmente vai ser o vídeo da Relíquia de Morte depois de tanto tempo. E é isso. Um beijo. Eu espero que o microfone não esteja chiando de novo para eu ter que gravar isso aqui de novo. Mas um beijo. Até o próximo vídeo. Fui.